Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje vamos falar sobre animação, certo? Então, presta atenção aí. Galerinha, quando a gente fala em animação, a gente vai lembrar dos desenhos animados. E quem não gosta de um bom desenho animado, né? Todo mundo gosta de um bom desenho animado para ilustrar a nossa vida, para deixar a nossa vida mais interessante. Mas uma das primeiras tecnologias utilizadas para fazer animação, usando assim um pouco da história, vamos falar um pouco da história, da tecnologia utilizada, para depois a gente falar sobre as técnicas de animação. Então, vamos lá. Na história da animação, nós vamos ter aí, por exemplo, o Fenanquiscópio. O Fenanquiscópio foi um dos primeiros experimentos aí, das primeiras tecnologias. E aí, o que consiste essa tecnologia? Nós tínhamos dois discos, um disco preto e outro disco com o desenho. No disco que tem um desenho, nós vamos ter o desenho em várias poses, certo? E nós tínhamos um disco preto assim na frente, no qual esse disco que está atrás, ele vai circular atrás do preto, e no disco preto vai ter um buraco, certo? Um local onde nós vamos ver o desenho se movimentar. Como assim? Muito simples, pessoal. Nós vamos utilizar uma que nós chamamos de ilusão óptica. Como assim? É o seguinte, o disco que está atrás, que está com as poses, ele vai movimentando em uma velocidade que dá a impressão de que ele está se movimentando. Certo? Então, essa foi uma das primeiras tecnologias utilizadas na animação. Ok? Já tivemos também outros, como alguns brinquedos, como o traumatrópico. O traumatrópico consistia em um disco, certo? Que você faria um disco ou de papelão ou de plástico, aí você decide. E você amarra o barbante nas laterais, do jeito que vocês estão vendo aí na imagem. Certo? Então você vai girar esse disco e quando ele for voltar, certo? Que você está girando, então ele vai voltar, né? Vai ficar girando e vai girar de forma que você tem a ilusão de que o pássaro está na gaiola, sendo que o pássaro está de um lado e a gaiola está de outro lado. Mas quando esse movimento de circulação, ele vai dar a ilusão, na ilusão óptica, dando a impressão de que o pássaro está preso aí. Então é um exemplo simples aí de uma animação. Outra tecnologia utilizada, e essa tecnologia já foi uma tecnologia muito mais aprimorada do que o Fenanquiscópio e o Traumatrópio. Por quê? O que nós vamos ver de tão interessante? O pracinoscópio, certo? E aí o que acontece? Esse filme ia passando as poses do personagem, fazendo então com que aquela imagem ela se movimentasse, certo? E hoje em dia, galera, hoje em dia é muito mais fácil. Por quê? Porque hoje nós temos animação de massinha de modelar, certo? É só lembrar do Carneiro Shaw, lá aquele desenhozinho animado. Nós vamos ter a Fuga das Galinhas. Quem nunca assistiu a Fuga das Galinhas aí, ó. Então, a Fuga das Galinhas é um exemplo de um stop motion utilizando massinha de modelar. Então, eles utilizavam as massinhas de modelar para fazer o desenho animado. Então, ele tirava fotos, certo? E essas fotos, depois o que ele fazia? Fazia os frames. O que são os frames? Os frames são os quadrados. Cada cena forma um frame, certo? E aí ele joga cada cena aqui, uma justaposta a outra. Então, fazendo a movimentação, ele vai fazer o movimento. E hoje em dia, galera, hoje nós vamos ter vários aplicativos de celulares aí que fazem esse mesmo processo, certo? O famoso stop motion, que é utilizado hoje para criar animações. E vamos ter também programas mais elaborados, mais rústicos, software especializado para criar essas animações, certo? Então, hoje no cinema, quando você vê aqueles efeitos, a maioria são feitos por animação, certo? Então, muito bacana isso. Então, galera, um dos primeiros pioneiros aí na arte da animação foi o famoso Wilson McKay. Um dos primeiros desenhos a ter som foi criado pelo estúdio Walt Disney, ou pelo Walt Disney, né, que é o autor, que botou então o nome na empresa Walt Disney. E quem não lembra lá do Mickey Mouse? O Mickey Mouse é um exemplo dos primeiros desenhos a ter som. E também a Walt Disney, ela foi pioneira porque ela também criou o desenho com cores. Que antes se tinha um desenho apenas de preto e branco, ou seja, feito a lápis ou feito a caneta narquim. Certo? Então, depois disso,
dos desenhos coloridos, se deu mais vida aos desenhos. E hoje é dificilmente, galera, você vai conseguir viver sem ter uma animação. Inclusive, você pode ter animação quando você está brincando lá no WhatsApp, né, falando alguma coisa para o seu amigo, você vai utilizar um GIF. O GIF é um exemplo de uma animação. É uma animação que você utiliza por meio de brincadeiras, certo? Então, as técnicas mais utilizadas na animação, vamos ter a técnica tradicional. Então a técnica tradicional é muito simples. Como é que funciona? Ele vai ter uma bancada que vai ter uma lâmpada embaixo, onde ele vai fazer o desenho e vai colocar a folha do desenho em cima de uma estampo da mesa, e esse tampo da mesa vai ser de vidro, certo? Então esse tampo de vidro ele vai refletir o desenho que está embaixo na outra folha acima, e aí então você vai criar o movimento, certo? Fazendo por cima do desenho para você não perder a característica do personagem, e aí a partir daí você vai criar o movimento dos desenhos. Então cada movimento vai ser feito em uma folha. Depois o que ele faz? Ele junta todas essas folhas, fazendo então o desenho se movimentar. Simples desta forma, sem problema. Então, seguindo esse raciocínio, vamos ter a animação digital. E o que eu tenho que falar sobre a animação digital? A animação digital, galera, é a que é utilizada hoje. É utilizada através de softwares especializados e o computador, certo? O famoso stop motion que eu falei anteriormente vai ser principalmente utilizado aqui na animação digital. E hoje é muito mais simples. Você pode simplesmente, até você mesmo, fazer sua própria animação. Você pega várias poses e faz uma sequência, né, e você só vai jogar, né, para passar em forma de slide, e aí você já tem uma animação sua. Olha que legal isso. É muito simples. Hoje em dia também é comum as animações de recorte. Como é que funcionam as animações de recorte, professor? É o seguinte: ele vai pegar um personagem e no personagem ele pode colar, certo? Ele faz recorte de figuras e cola lá no local, certo? Para criar essa questão dos movimentos, certo? São animações mais simples, ok? No formato de stop motion, certo? Ou também conhecido como cut out. E hoje em dia nós vamos ter software especializado para criar desenhos animados, certo? E uma coisa interessante, porque ele vai criar pontos, certo? Nas articulações, que é para poder fazer o movimento. Então, por exemplo, ele pode pegar pontos e esses pontos ele vai moldando isso, transformando isso em movimento. Que é um exemplo clássico: o Sméagol do Senhor dos Anéis, um filme bem famoso aí que apareceu. O ator, ele tinha apenas uma roupa toda preta, onde teria pontos, certo? Pontos nas articulações e alguns pontos na face, né, para poder verificar a expressão facial do ator, para poder então ser convertida para o desenho. Então o que ele faz? Ele pega essa simulação desse movimento que o ator faz e vai jogar num personagem, certo? E criando assim o efeito que a gente vê, os efeitos principalmente no cinema, daquele monstro como o Thanos na Guerra Infinita, como o Sméagol no Senhor dos Anéis, certo? Como outros que fazem um movimento, okay? Então ele utiliza o movimento do ator, transfere esse movimento do ator para o personagem, certo? Para o desenho, no caso aí, ou animação, aí no caso a animação 3D, e então essa animação 3D vai criar vida, ok? Isso é um processo puramente digital. E galera, e animação é um assunto bem legal, porque é um assunto que a gente vê no nosso dia a dia, né? É um assunto que você utiliza bastante quando você está brincando lá com seus colegas lá no WhatsApp, certo? Então, nos meios digitais você utiliza bastante as animações, certo? E aí, galera, vai ficar a atividadezinha para vocês. O que vocês irão fazer? Vocês irão fazer o desenho, ok? O desenho daquele personagem preferido seu, ok?
daquele desenho que você ama. E isso é arte. Valeu, galera!